Olá, você! Estamos aqui mais uma vez com o nosso segundo episódio dessa série. Vamos chamar uma série, né? Porque realmente é uma série. Como se preparar para a grandeza é o que nós estamos falando. Falamos no primeiro episódio sobre várias coisas, falamos sobre intolerância. Então, vai lá para que você não fique perdido aqui. Assiste o primeiro episódio e vem aqui para o nosso segundo. E para você que está acompanhando aqui, mergulha aqui com a gente. Vai ser muito interessante também, temos bastante exemplos aqui para dar para você. Então, pega a tua água, o teu café, o teu chá e fica sentadinho aí, relaxado, só assistindo e absorvendo tudo. Anota e recebe no espírito também. Eu aqui, Josi Oliveira, com Marisa Marques. Fala, Marisa! Olá, gente! Nós estamos aqui realmente nos desafiando a viver a grandeza de Deus na nossa vida. E nós, como a Josi falou, você possa voltar lá, se você ainda não assistiu, e assista a nossa primeira parte da série, que nós estamos fazendo a série, nós somos chique, queremos organizar você, então estamos fazendo em série. E sabe qual é essa série, gente? Benefícios. Mas eu quero te dizer uma coisa, ninguém recebe benefício sem sacrifício. Então, volta lá, assiste o anterior, vem, pega essa parte para depois você finalizar, porque nós não podemos pular etapas. Primeira Exato. coisa, para ser beneficiado, você precisa andar nos passos certos. Ninguém dá o segundo passo sem ter o primeiro. É Não é isso, verdade. Josi? É isso aí, amiga. Muito bem, gente. Então, eu quero começar aqui com 1 Coríntios 2:9, que diz: Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meus queridos, nós estamos falando de preparo para a grandeza, e olha o texto que Deus traz no meu coração. Então, a gente nem imagina, ninguém no mundo imaginou. É isso Só o aí. Senhor, quando ele descreveu a Josi, a Marisa e você, e a Márcia, que não pôde estar aqui conosco novamente, mas ela vai entrar em algum momento novamente conosco nesses episódios. Então, queridos, só Deus, ele preparou, né? Salmo 139, eu sempre gosto de lembrar dele, porque ele disse que ele escreveu todos os nossos Verdade. dias e determinou aqui na Terra. Se você ainda não está vivendo, nem eu, é porque a gente ainda não acessou. Então, por isso que todos os dias eu digo, Senhor, eu quero acessar o que o Senhor escreveu para mim nesse dia. Eu não quero Verdade. viver só o que eu estou programando, eu quero viver o que o Senhor determinou para mim. E é por isso que nós estamos perseverando. E uma das coisas que Deus escreveu para nós é estar aqui compartilhando com você o que vem do coração dele para nós e nós esparramamos, transbordamos para a Exato. sua vida também. E eu tenho certeza que você está sendo abençoado. Então, olha, que às vezes, eu até falei no episódio passado, que às vezes a gente olha para o passado e nem imagina que a gente vai alcançar algumas coisas. E aí vem isso, né? Se nem um olho viu, se nem um ouvido ouviu, o que Deus tem preparado para nós, então a gente também não imagina. Para nossa mente humana é difícil a gente imaginar, né? É Mas é isso uma mesmo. grandeza, porque tem promessas na palavra e tem benefícios, e nós vamos estar falando sobre muitos benefícios que a gente alcança quando a gente está nesse preparo. Vamos lá. Isso Primeiro que eu mesmo. coloquei aqui foi que aumenta a nossa fé quando nós estamos nos preparando. É Porque a isso gente mesmo. falou também sobre alguns desafios que a gente passa. Às vezes a gente está insatisfeito com alguma coisa que a gente está vivendo e a gente fica intolerante, a gente tem que dizer não para aquilo, e a gente tem que perseverar para aprender algumas habilidades, né? Tem um processo aí nesse preparo para então a gente gerar esperança, gerar mais fé. E aí a gente ganha mais fé quando nós estamos nesse processo e os benefícios são grandes quando a gente trabalha na nossa fé. Porque, por exemplo, se a gente dorme dizendo assim, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Vamos dizer que você esteja um problema no trabalho, esperando uma resposta de oração, esperando, contando com alguém, né? Que, vamos dizer, que vai te dar uma carona, porque caso você não tenha carro naquele dia, enfim, qualquer coisa que esteja ali te incomodando a alma, você às vezes vai dormir pesado, pensando naquilo ali. Mas se você diz assim, Senhor, eu não sei como resolver isso, mas eu coloco diante do Senhor, porque Filipenses 4 diz, colocai diante do Senhor toda a sua ansiedade, e, Isso. né, e eu o aliviarei, eu estou lá
colocando ali diante do Senhor, então eu durmo em paz. Marisa até compartilhou que ela estava com uma preocupaçãozinha, colocou diante do Senhor e foi dormir em paz. E quando acordou, mudou tudo ali, porque o Senhor operou. Quantas vezes eu preciso fazer isso também, né? É Então, às vezes, a gente verdade. precisa só dessa fé, que diz assim, Senhor, eu creio em Ti e eu coloco diante do Senhor. Então, nós somos beneficiados com a fé. Então, eu passo a crer mais, eu passo a caminhar com mais, até energia, né? Até alegria, Verdade. até vigor. Quando a gente vem gravar aqui, a gente tem uma alegria, gente, você não imagina. Agora, parece que junta assim, né? É Dá um verdade. charge, né? Uma carga de Verdade. energia, não dá? A gente fica mais leve, mais feliz. Quando as três estão, então, parece que triplica realmente essa É, energia, essa ação de Deus. Então, a gente ganha isso quando a gente está trabalhando nessa grandeza, sendo preparado para essa grandeza. Outra coisa que Marisa até mencionou no episódio passado é posicionamento que a gente precisa. Então, a gente tem que ter um posicionamento em Deus. Mas, para ter esse posicionamento, o que a gente precisa, Marisa? Em primeiro lugar, antes de se posicionar. em primeiro lugar, nós precisamos render a nossa vida, nos abnegar de nós mesmos e entregar a nossa vida a Jesus. Sabe por quê, gente? Na força do nosso braço, nada acontece. Você pode andar 1 milha, depois você se estende pela segunda. Quando chegar na terceira, você não tem mais força para seguir. Mas com Jesus, quando você não tiver mais força para seguir, ele te carrega no colo. Ele pega você e fala: vamos lá, que você pode seguir. Aí ele vai te renovando as forças, vai te dando um novo vigor e você alcança. E quando você vê, você já foi 10 milhas, minha querida, meu É querido. isso. E aí você vai tendo clareza da sua identidade, porque você vai entendendo, olha, eu sou Isso, filha, eu sou filho, e Deus, o meu pai, Deus, ele pode todas as coisas. Então, eu me verdade. fortaleço naquele que pode todas as coisas, não é? E É isso aí, quando mesmo. eu entendo a minha identidade em Deus, eu vou me posicionar como pessoa, como filha, como mulher, como homem, como marido ou como esposa, né? Em qualquer posição que você estiver, a sua identidade não muda. É Na isso função que mesmo. você estiver, a sua identidade não muda. Eu Isso lembrei mesmo. agora quando eu não tinha clareza da minha identidade, e eu confundia a função como quem eu era, eu estava limpando, porque eu já trabalhei de limpeza aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Eu já falei algumas vezes, não sei se eu falei aqui no canal, mas quando eu estava na faculdade, eu limpava a casa, limpava prédio, para eu poder pagar a minha faculdade. Então, eu era faxineira de dia e de manhã cedo, porque eu acordava cedo para fazer isso, e à tarde eu já era a terapeuta, a psicóloga, que já estava no meu estágio ali. Então, eu vivi esses momentos, e quando eu não tinha essa clareza, eu ainda estava nesse processo de transformação. Entrava naqueles escritórios e eu tinha vergonha daquilo que eu fazia. Eu entrava de cabeça baixa, eu tinha vergonha de pedir licença, eu tinha que fazer as coisas rápidas, porque já estava outro trabalho me esperando, e eu ficava ali limpando aquelas salas, olhando assim, olha, no Brasil eu fazia isso, eu já tive aqui. E aí aquela dor vinha, né? Eu olho assim, e aí depois que isso foi transformado em mim, que Deus me mostrou a minha identidade nele, eu entrava ali com a cabeça erguida, dando bom dia com aquelas minhas luvinhas amarelas, com aquela minha roupinha verde de jalequinho que eu usava, com aquela minha pastazinha assim, aquela bolsinha de produtos de limpeza Limpeza. e eu entrava lá, e aí eu conversava com eles, eu dizia, você pode sair daqui agora para eu passar o Vecchio na sua sala e tirar o seu lixo? Porque aquilo era digno, gente, era a melhor forma de eu pagar minha faculdade mais rápido. E porque aqui você sabe, o trabalho de limpeza dá muito dinheiro. Então, É a gente verdade. precisava, né, ser inteligente. Para que eu vou ganhar menos, mesmo que eu não precise fazer isso, e demorar mais nesse processo, e ter que trabalhar mais horas? Então, eu trabalhava de 6 da manhã a 10 da manhã, esses horários, e fazia o dinheiro que eu precisava para aquele dia, e depois eu tinha tempo de estudar,
tinha tempo de me preparar, tinha tempo de fazer uma boa refeição e ainda atender na parte da tarde, e à noite eu ainda tinha meus compromissos na igreja. Então, esse processo foi doloroso, foi difícil, mas foi superado. Então, a nossa identidade, ela não vai ser misturada com aquilo que a gente está fazendo como função. E muitos de Verdade. nós confundimos isso, não é verdade, Marisa? É verdade. Olha, é tão forte essa questão da clareza. Nós estamos aí juntas no programa Clube Vem. Depois a Júlia fala melhor sobre isso, e você venha estar conosco, porque o negócio é incrível. E aí a gente está algumas meninas lá maravilhosas crescendo junto. E uma das coisas que Deus assim me fez enxergar é essa questão da clareza que a Júlia está falando. Assim como ela, eu também passei pelo momento de não entender a minha posição e não ter, não é às vezes não é que você não entenda, você até sabe que você é filha amada, que você foi estabelecida por Deus para viver o melhor, porque a gente está sempre falando isso, mas você tem que entender claramente o que isso significa. A clareza vai. Josi, eu vou usar o exemplo dos músculos. A clareza é como esticar os músculos para fortalecer. Ela te dá ela abre, por isso que é clareza, né, gente? Ela abre a sua mente, é como se ela puxasse a sua mente, começasse a abrir e falasse para você assim, olha, como a Josi colocou aqui esse texto, que é maravilhoso, olha, os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos ainda não escutaram, e nem chegou ao seu coração, e nem de ninguém aquilo que você pode viver. Por que pode viver? Porque para isso você precisa receber o poder de Deus. Porque o poder de Deus é que traz a clareza suficiente para você avançar e alcançar o lugar que Deus preparou para a sua vida. Com toda certeza, gente, a preparação para a grandeza é necessária. Por isso, eu volto a repetir: vá no episódio anterior, nós falamos lá, fizemos muitos comentários que vão edificar muito a sua vida sobre você entender a diferença em ser intolerante com aquilo que vem para te bloquear e ser tolerante com você para avançar dentro da sua pegada, dentro dos seus passos. Lá a Josi fala sobre a experiência dela com os exercícios, como que isso tem mudado a vida dela, mas ela está se preparando para um futuro, para quando chegar numa idade maior, ela ter a flexibilidade de se mover sozinha, sem precisar que ninguém a conduza daqui para ali, de lá para cá, porque essa é a tendência se a gente deixa tudo envelhecer, né? Os músculos vão atrofiar e a gente não se desenvolve, não é isso, Josi? Exato. E essa clareza também, ela traz a clareza para o nosso futuro, né, Marisa? Eu só cheguei a essa conclusão porque antes, quando eu pensava, eu vou entrar na academia, eu vou fazer o contrato só de 1 ano. Mas não é isso, é constante. Então, são todos os Verdade. anos que eu preciso fazer, são vários dias que eu preciso fazer, né? Por Verdade. quê? Porque se eu quero um objetivo para 70, 80 anos, eu não posso fazer só em um período curto, não é? É Às vezes, verdade. quando essa clareza vem para nós, da nossa identidade em Cristo, né, do que nós precisamos fazer para ser beneficiados com o que nós fazemos, nós precisamos, gente, é como se a gente usasse uma lente e a gente tivesse que mudar essa lente, como Marisa falou sobre os músculos. Quando eu não tinha essa clareza, eu me posicionava de forma humilde, né? Não humilde, como dizer, humilhada, como se eu estivesse sendo humilhada por estar É. fazendo aquele determinado trabalho. E não tem humilhação nenhuma em qualquer tipo de trabalho. Todo trabalho é digno, porque se você está se dedicando àquilo ali, você tem o esforço da sua mão, como a gente falou de Jesus também no outro vídeo, o que Jesus fazia? Né? Ele trabalhou com a mão dele como carpinteiro. Então, essa clareza, ela nos dá propósito, não é? Verdade. Quando eu criei o clube, Deus tocou no meu coração que eu precisava ajudar mais mulheres, e eu me questionava como que eu posso ajudar mais mulheres se a minha agenda tem um limite. E aí Deus me deu o método do Clube Vem, que depois, se você quiser, põe aqui, que se você quiser saber mais, já estou abrindo a segunda turma, porque é algo que eu vou dar continuidade, algo que Deus me deu. Eu tive como criar isso, fiz em 3 pilares para ficar bem mais
dinâmico e mais fácil das pessoas entenderem, e eu pego na mão dessas pessoas e a gente caminha junto com isso. E quando a gente tem Verdade. clareza do nosso propósito, devido à identidade que a gente tem e aquilo que Deus entregou para cada um como missão, nós seguimos os desafios que for. Não importa o que vem pela frente, a gente segue, ó, pulando o desafio. É como se a gente estivesse naquela pista de corrida e a gente É sabe que tem verdade. algumas barreiras assim para a gente correr e a gente pular, e a gente vai fazendo isso. Pensa nesse atleta, pensa que você está numa pista de corrida e que tem alguns obstáculos no meio, mas que você precisa dar um salto para pular esses obstáculos. Então, a identidade, o benefício desse posicionamento, com clareza de quem nós somos e o que nós precisamos ter como propósito de vida para que a gente siga em frente. Nesse preparo, nós aprendemos também a ser fiel no pouco, né, Marisa? É Porque nem verdade. sempre a gente vai ter o muito. Ou, É às vezes, verdade. a vida que a gente está vivendo naquela hora, vamos dizer, você trabalha para pagar conta. Mas Exato. mesmo se você estiver nesse momento trabalhando para pagar a conta, seja fiel no seu dízimo, Aham. seja fiel nas suas ofertas, seja fiel de você abençoar alguém que esteja precisando de uma É isso comida, de um mesmo. prato de comida, ou sei lá, de alguma forma, seja fiel num pouco, seja grato por isso que você está vivendo nesse momento. Outro exemplo aqui meu, quando a gente estava num período muito difícil lá em Boston, morava ali onde a Marisa mora, morei 16 anos em Boston, e passei um momento muito difícil ali com meu marido, ao ponto da gente pensar assim, a gente vai sair daqui, a gente vai voltar para o Brasil, a gente vai fazer alguma outra coisa, porque o negócio está difícil, está doendo, Senhor, está doendo, eu acho que a gente não entendeu, é o tempo de voltar. E aí a gente decidiu, nós tínhamos apartamento ali, nós estávamos naquele momento de muita dificuldade na parte imobiliária, e a gente estava quase perdendo o apartamento, a gente resolveu vender ali, e vendemos, e graças a Deus vendemos, perdemos o que a gente tinha investido, porque reduziu, né, os preços dos apartamentos, então a gente perdeu um dinheiro ali que a gente tinha investido, porém, a gente vendeu aquele apartamento com tudo que a gente tinha, e a pessoa que era uma indiana, que comprou, ele gostou tanto da minha decoração, que ele quis comprar com tudo, até cortina de banheiro, não precisa tirar. E a gente disse assim, então esse é um tempo da gente ir para um lugar menor. Vamos alugar um kitnet para a gente diminuir nossas dívidas, nossas contas, porque isso aí já deu um prejuízo grande, né, Marisa? Deus está falando aqui. E aí a gente foi para esse kitnet, era um cômodo só, onde a gente dividia em várias coisas. E ali, gente, eu já estava terminando a faculdade, passando por esse momento, fazendo estágio, cobrava muito pouquinho nos meus atendimentos, mas já estava cobrando, e cobrava pouco também, porque eu não sabia como me posicionar, como cobrar, achava que as pessoas não iam pagar, porque me faltava experiência ali, mas o que eu já tinha já era muito, já ajudava muitas pessoas e já trazia resultado para elas, só que eu não via isso, porque a dor na alma estava grande ainda, era nesse processo, e eu conto um pouquinho disso no meu livro, né? Então, nesse momento, para alcançar esses lugares altos, a gente precisa, às vezes, se humilhar. E É deixar se verdade. permitir passar por isso. Eu lembro que eu tinha um forno tão pequenininho, porque não tinha muito espaço, a cozinha era muito pequenininha. Aí eu fazia uma lasanha de 2 pedaços naquele forninho lá. E pronto. Todo outro dia, se eu fizesse lasanha de novo, eu tinha que fazer de novo um pedacinho. Aqui eu faço uma grande, divido em vários, congelo, ok, vamos comer mais vezes lasanha, né? Mas, Isso. gente, a gente precisa passar por esses momentos, e hoje eu posso rir deles, e a gente foi tão beneficiado quando a gente esteve nesse lugar, nesse momento de vulnerabilidade, de transformação, que foi ali que Deus me despertou para as atividades físicas. Porque o espaço Olha. era pequeno, no calor, era um inferno aquilo ali, porque o ar-condicionado não abastecia, a gente estava no Eric, aí em Boston tem nessas casas com Eric, aqui a gente não tem, é o subsolo que fala, É, né? é. E era assim, ó, era assim, a minha parede, a da cama, eu batia, se eu não tivesse cuidado, eu batia minha cabeça nessa parede aqui. Então, eu tinha que ter uma estratégia para sair da cama. Gente, e é tão incrível, porque nesse período, como a gente estava incomodada, a gente ia andar, a gente foi jogar tênis, a gente foi andar de bicicleta, a gente foi fazer um monte de coisa. E eu tenho um vídeo no meu canal onde eu falo que eu não sabia andar de bicicleta, eu aprendi a andar de bicicleta com 30 anos de idade. Gente, é tanta coisa que a gente passa, e quando eu vejo hoje, eu pedalo até, teve até um amigo meu que colocou no Olha. Instagram quando me viu pedalando, Josi, você está pedalando, porque a primeira vez que eu saí de bicicleta, eu levei um tombo tão grande que eu quebrei a bicicleta e me quebrei todo. Nossa, que Tudo experiência isso eu boa. vivi.
Tudo isso eu vivi. Por quê? Porque eu quis me desafiar. Às vezes você olha assim, andar de bicicleta é desafio. Para mim era. De repente, para você é. Às vezes, Verdade. o esforço que a gente faz para algo tão pouco, que é normal para todo mundo, para nós não é, gente. É Então, verdade. nesse momento, para mim, foi doloroso deixar meu apartamento, era tudo bonitinho, eu tinha minha identidade ali quando meu marido, cores, roupa, tudo. Roupa não, né? Móveis e tudo. Mas a gente se desfez daquilo ali, porque a gente não podia levar. O lugar que a gente era pequeno, a gente só levou realmente as roupas, as coisas mais pessoais. Então, gente, Deus começa nesse mover, trabalhar no seu caráter, trabalhar nas suas dores, trabalhar e curar. Os benefícios são incríveis quando a gente muda o caráter, Verdade. quando a gente se posiciona e quando a gente tem essa clareza, não é, Marisa? É verdade. Sabe qual é o maior benefício disso? É que a gente se torna mais feliz. Tudo Mas, fica mais leve. A gente exatamente. começa a enfrentar as coisas com uma outra visão. Eu acho muito legal, eu amo poder compartilhar com a Josi, é uma amiga querida que Deus me deu e que tem me ensinado muito com a vida dela. Eu estou vivendo esse momento de transição porque eu estou vivendo algumas mudanças, estou me preparando para me tornar residente, e isso é um grande desafio. E ouvir a Josi falar esse processo que ela passou e hoje conhecer ela como a gente conhece, ver o que Deus tem feito na vida dela e através da vida dela. Gente, isso é maravilhoso. Isso dá esperança para você. Nós podemos vencer. Sabe o que nos dá essa autoridade? A palavra do Senhor fala lá em Atos 2 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas conforme o Espírito os capacitava. Estes homens não estão bêbados, foram o que falaram. Como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. O que acontece? No episódio passado, nós falamos lá em Mateus 16, e você pode buscar lá, sobre os desafios que Jesus enfrentou junto com seus discípulos, das palavras contrárias que vieram sobre ele, porque ele estava beneficiando as pessoas, estava curando, salvando, transformando, dando esperança. E aí o que Jesus falou? Olha, para vocês viverem isso, vocês vão ter que esperar o tempo em que virá sobre vocês o Espírito Santo, que Jesus fala sobre isso lá em João 17, você pode ler, a Josi falou, eu acredito que no outro episódio, sobre o segredo de você ler a Bíblia, como que a sua mente se renova. Então, vai pegando esses capítulos aí e vai buscando lá. Em João 17, Jesus falou que derramaria sobre nós o seu Espírito, parte do seu ser, parte do ser do Pai e do Filho, para que a gente pudesse ter poder e autoridade para vencer. Sabe o que deu esse poder e essa autoridade para Josi? A comunhão dela com Deus, o entregar da vida dela ao Senhor, e ela recebeu desse Espírito, que fez dela uma nova criatura, a criatura a qual ela foi formada para ser e não a qual ela estava acostumada a ser. Porque nós nos acostumamos a viver com aquilo que nós recebemos, talvez na nossa infância, talvez no nosso crescimento, ou talvez até no nosso nascimento. Rejeição, insegurança, medo. Talvez você adquiriu isso desde o seu nascimento, ou talvez você adquiriu no longo da vida, diante dos desafios que você teve que vencer, e isso foi se tornando uma característica. Quando eu falei sobre a clareza, gente, é porque para mim foi muito maravilhoso essa virada de chave que aconteceu comigo. Eu comecei a enxergar, primeiro, eu tenho uma identidade em Deus. Segundo, eu tenho uma visão do céu. O Senhor me deu, me ungiu com o seu Espírito para que eu pudesse ter minha visão ampliada. Mas se eu não abro os meus olhos, eu não alcanço isso. E aí, como a Ju estava falando aqui, gente, quando a gente consegue receber os benefícios do que Deus tem para nós, a gente consegue viver uma vida de ousadia e determinação. Nós somos ousados. Ela se desafiou. Gente, olha só, aos 30 anos aprendeu a andar de bicicleta. Caiu, se machucou, quebrou a bicicleta, mas não parou. Aí agora o que Quando é que a acontece? bicicleta ainda era emprestada. Ainda teve que pagar a bicicleta, gente. Escuta isso, olha o desafio. Aí o que acontece? Agora os amigos vêm e falam: você está andando de bicicleta. Ou seja, você venceu, Josi, que legal! Eu também posso chegar aí. Olha, gente, é isso. Quando nós falamos, né? Deus deu esse tema, esse título para esse programa, a Josi, porque ela é idealizadora do programa e nós somos colaboradores com ela. O que acontece? Deus deu para ela: olha, vou te dar
aquilo que eu vou colocar no seu coração para você repartir com outros. Então, quando a gente fala de coração para coração, nós estamos falando de experiências que nós temos vivido ao longo da nossa vida com o Senhor e que através do Espírito Santo nós temos tido força para vencer. O Senhor tem Sim. nos dado ousadia, tem nos dado determinação e tem colocado em nós uma confiança plena de que nós podemos romper. E é isso que nós estamos compartilhando com você. Então, receba aquilo que Deus tem derramado no nosso coração e nós estamos derramando no seu coração como benefício para você viver a grandeza que Deus preparou para você nesse tempo, em nome de Jesus, né, amiga? É isso aí, querida. E uma coisa também que Deus trouxe no meu coração é que quando a gente está passando pelos benefícios, a gente está acessando esse lado de crescimento, de amadurecimento, de cura emocional, de cura até, porque a cura também ela precisa entrar no nosso orgulho. Então, quando a gente é humilhado, se sente humilhado numa situação de perder um apartamento, de uma É, mudança radical de vida, como a minha ou Marisa pode estar vivendo também nessa transição dela também, ou você aí, a gente precisa ser trabalhado nesse orgulho. E eu me senti uma pessoa, não percebia que eu era uma pessoa orgulhosa, mas eu era uma pessoa orgulhosa e Deus foi trabalhando nisso. E aí eu lembrei também da viúva, né, que não tinha nada, aquele profeta entra na casa dela, ela simplesmente tem aquele azeite com a farinha e ela serve aquele homem. E eu sempre tive esse coração de servir, mesmo nos meus momentos de desafios, eu servia. E aí a gente vê como Deus fez também com Jó. Quando Jó estava passando dificuldade, desafio, não sei se você conhece a história dele, mas está lá no livro de Jó, e no capítulo 42 diz que quando ele estava, mesmo naquela situação, ele orava para os seus amigos, e por causa disso, Deus dobrou a sorte de Jó, ou seja, deu verdade. em dobro para ele. O que eu tenho hoje é triplicado, é 10 vezes mais do que eu tinha na época, quando antes de eu ir para esse período na minha vida. Então, por isso, eu estou vivendo grandeza de Deus. Eu ainda tenho muitas outras grandezas para eu alcançar, mas hoje, do que eu tinha, de como eu estava, hoje eu tenho vivido essa grandeza. De onde eu saí, eu tenho vivido essa grandeza. Então, eu tenho uma vida mais feliz, mais leve, de mais alegria e tenho acesso a muitas coisas que eu desejo, que eu sonho, eu posso ter, né? Então, quando a gente vê tudo isso, eu continuava servindo, abençoando, mesmo quando eu precisava da oração naquele dia. Mesmo quando eu dizia, Senhor, eu não tenho nada de mim. Aí o Senhor me usava, porque aí realmente, quando a gente acha que não tem nada, Ele nos usa. E quantas vezes Ele precisa fazer isso com a gente, para a É gente dar a glória verdade. para Ele, né? Para a gente saber que é Ele que está fazendo através das nossas vidas. Então, no preparo, queridos, os benefícios também é que a gente vai aprender a andar sozinho, porque nós vamos ser rejeitados, nós vamos ficar sozinhos, as pessoas não vão suportar, às vezes, a nossa dor, ou a nossa forma de ser, ou esse viver sendo humilhado, talvez, que a gente está precisando. No É preparo, a gente verdade. vai colocar também como se estivesse na prisão, igual Paulo viveu, né? Paulo viveu na prisão, e às vezes a gente está numa prisão, e às vezes a gente se coloca na prisão. É Tem a diferença de verdade. você estar numa prisão por algo que você precisa e um objetivo, ou você se colocar na prisão por causa da falta de clareza ou a falta da clareza da identidade. O preparo também leva a gente para a fornalha, como foi ali com o Daniel e seus amigos, né? Passaram É pela fornalha, mas verdade. a fé deles acrescentada e eles fizeram diferença ali. O preparo também leva a gente para o deserto, como Jesus passou pelo deserto, né? E olha que não foi Verdade. fácil aqueles 40 dias ali. O preparo também faz a gente vencer gigantes, como Davi venceu, né? Mas por que Davi venceu aqueles gigantes? Porque quando Davi ia lá levar simplesmente aquela comida, ele era só um entregador de marmita, gente, ali. Porém, ele já tinha sido ungido. E aí ele chegou lá e ele disse assim, tem alguma coisa que está acontecendo assim. E aí ele se interessou pelo que estava acontecendo. E aí ele teve a oportunidade de o quê? Ah, isso aí, esse gigantinho aí, vocês estão gerando todo esse transtorno por causa desse gigantinho, eu sei como vencer. Ele se posicionou, usou a identidade que ele tinha e a unção que estava sobre ele. Então ele foi lá e venceu o gigante. Então, nesse benefício, nós vamos viver isso. No benefício, nós vamos aprender a ser discípulos, porque Josué foi discípulo de Moisés, É e, no, verdade. e Abraão, a gente vai aprender a não questionar, porque Abraão recebeu lá, cadê a ovelha aqui? Cadê o sacrifício? Quem que vai ser sacrificado? Nossa, não tem ninguém, não tem uma ovelha. Vai ser o meu filho. Eu vou, obedeço, não questiono.
Chega lá, cadê? A provisão chega, a provisão de Deus chega. Então, a É gente não verdade. questiona o momento que a gente está passando muitos desafios ou dificuldades, ou sendo trabalhado. A gente diz, Senhor, se é do Senhor, eu estou aqui. Só me direciona, me fortalece, me mostra o que eu preciso fazer, se eu que tenho que sair, né? Eu preciso engolir sapo, eu engulo sapo, né? Mas a gente precisa ter o discernimento. Se é do É Senhor, verdade. eu recebo. Se não é do Senhor, eu caio fora. Só que a gente Aham. não pode deixar que a nossa alma, como Pedro fez, cortar a orelha de alguém lá de uma forma, né, tão impulsiva. A gente precisa ter esse equilíbrio aí. Então, olha só, no preparo, passamos a escassez, mas recebemos a abundância, porque Deus tem duas vidas para nós. A vida em abundância, e a gente só pode viver ela aqui, eu falo isso lá no clube, vem, né, Marisa? E É a vida verdade. eterna, que ela só vai ser dada para nós lá em cima. Então, a gente precisa entender que nós estamos aqui num processo, e tudo que a gente fizer aqui, semear aqui, vai ser lá no juízo final que a gente vai receber a aprovação ou não. Por isso que a gente não pode perder o nosso foco. Às vezes a gente acha que as coisas estão difíceis, mas elas estão no momento certo, acontecendo da forma certa que Deus tem para você. Nós vivemos a vida que nós merecemos viver. E às vezes, quando a gente não tem clareza, a gente está vivendo uma vida escassa, porque a gente não Verdade. sabe como viver. Eu tinha muitas outras coisas para falar nesse episódio aqui, mas eu vou deixar para o próximo, porque a gente já venceu aqui um tempo. Mas eu quero finalizar dizendo assim, ó, Abraham Lincoln disse, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 horas afiando meu machado. Então, no preparo, a gente precisa gastar mais tempo se preparando do que trabalhando, do que fazendo. Porque imagina, se ele tinha 8 horas para cortar aquela árvore, ele se preparava 6 horas, ou seja, 2 horas só de trabalho. E às vezes a gente quer trabalhar, 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 não para, não pensa, não pergunta, não ora, não relaxa, não respira, não tira o seu tempo de renovo e faz, gasta energia, é sugado e tudo, e depois não faz bem feito. Isso É mesmo. preciso entender o momento de preparo e é preciso estar se colocando nessa posição de receber, de ser É isso mesmo. direcionado. Não é isso, Mari? Aham. É isso mesmo, por isso que precisa ser usado, por isso que você precisa ser determinado e você precisa entender que a sua confiança plena precisa estar em Deus, que você possa se posicionar dessa maneira para que você possa ver todos os benefícios que foram lançados para você aqui nesse episódio e que você possa desfrutar disso de uma maneira extraordinária, é o que nós te desejamos. Um grande beijo. Até o próximo Maravilha! episódio. Então, olha aí, esteja firme nessa parte de preparo, fica ligadinho, porque voltamos com a terceira parte desse tema, como, né, viver a grandeza de Deus, ser preparado para alcançar essa grandeza, tá bom, queridos? Um beijo grande para você, deixa teu comentário, faz o teu like, liga o sininho aí e compartilha esse vídeo com quem você puder. Beijo grande, tchau, tchau. Tchau, tchau.